A marca na lua. No vilarejo de Pedra Fria, encravado entre serras e matas cerradas do interior de Goiás, as noites de lua cheia eram motivo de medo e reza. Os moradores antigos sabiam que, quando o céu sangrava com o luar avermelhado, algo acordava na floresta. Uma criatura ancestral, ligada ao sangue da terra e às escolhas de um homem ambicioso. A história remonta ao século XIX, quando o coronel Teófilo Bragança chegou à região. Ele comprou vastas terras, escravizou indígenas e negros para abrir pasto e erguer a sede de sua fazenda. Mas a terra era rebelde, seca e traiçoeira. Suas plantações morriam, o gado desaparecia. Dizem que, numa noite de desespero, o coronel subiu até a Pedra da Lua, um afloramento rochoso que os nativos consideravam sagrado. Lá, ele encontrou um velho pajé cego, que falava com o vento. Teófilo exigiu um acordo. Queria prosperidade, domínio sobre a terra, força para enfrentar seus inimigos. O pajé o avisou: a força que você quer vem com dentes e fome. E uma vez invocada, nunca dorme. Mesmo assim, o coronel ofereceu sangue, matou seu próprio irmão naquela pedra. E o ritual foi selado. Naquela noite, uma lua vermelha brilhou pela primeira vez. A fazenda prosperou nos anos seguintes, mas à custa de mortes estranhas. Toda lua cheia, um trabalhador sumia. Os bois apareciam dilacerados. E o coronel começou a mudar, tornava-se violento, andava à noite com os olhos brilhando, urrava em seu quarto trancado. Ao morrer, foi enterrado com correntes de prata. A maldição, no entanto, não morreu com ele. Ela passou para seus descendentes, todos marcados pela mesma sede oculta, pelo desejo de correr livre e caçar sob a lua. O avô de Lucas era um dos poucos que sabia da verdade. Por isso vivia isolado, protegendo a fazenda com rituais esquecidos, tentando impedir que o legado do coronel despertasse outra vez. Lucas, sem saber, era o último herdeiro direto. Quando chegou à fazenda, a terra já o reconhecia. A casa sussurrava à noite. Os cães uivavam ao vê-lo. E a lua, na terceira noite, nasceu vermelha como sangue. A marca surgiu no peito, 3 arranhões profundos que sangravam sem dor, o selo do pacto antigo. Na noite em que desapareceu, Lucas já não era totalmente humano. Seus sonhos se misturaram à memória da floresta. Ele via através dos olhos da criatura, ouvia os sussurros da Pedra da Lua, sentia o cheiro de medo vindo das casas ao longe. E então, partiu para seu primeiro ciclo. O avô tentou pará-lo, como fizera com o pai de Lucas, mas já era tarde. A linhagem estava selada. O sangue dos Bragança pertencia ao monstro. E enquanto a lua continuar nascendo cheia, vermelha e faminta, um novo lobisomem caminhará entre os homens, lembrando a todos que maldições feitas com sangue jamais se desfazem. A fome do vento. O antropólogo brasileiro André Vasconcelos viajou ao norte de Ontário, no Canadá, para pesquisar rituais de inverno de comunidades indígenas isoladas. Movido por uma tese sobre lendas transformadas em mecanismos sociais de sobrevivência, ele buscava entender o mito do Vendigo, uma criatura que, segundo os relatos, se manifestava nas florestas geladas sempre que alguém quebrava o maior tabu, o canibalismo. Chegou a uma aldeia chamada Vaquino, onde foi recebido com desconfiança. Os anciãos não gostavam de falar da lenda. Um deles, o velho Matosca, advertiu: quando você nomeia fome, ela ouve. Mesmo assim, André insistiu. À noite, anotava os fragmentos dos contos. Uma criatura magra como um cadáver, com olhos fundos, pele cinzenta e uma voz que sussurrava nas árvores, levando homens à loucura. No 5º dia, uma nevasca isolou a aldeia. A estrada foi coberta, os mantimentos escassos. Alguns moradores começaram a adoecer, e o medo se espalhou. Um jovem desapareceu na floresta, e quando foi encontrado, estava nu, com os olhos arrancados e marcas de dentes nas próprias mãos. O Vendigo chamou, disse Matosca, e ele ouviu. André achava que era histeria coletiva, uma forma ancestral de lidar com o medo. Mas naquela noite, ouviu passos arrastados do lado de fora de sua cabana. Ao olhar pela fresta, viu uma figura de mais de 2 metros, esquelética, com costelas saltando pela pele fina e garras sujas de sangue. Mas o mais assustador era o rosto, um híbrido entre humano e veado, com olhos brancos fixos e sem alma. Ele tentou gritar, mas a criatura desapareceu como fumaça. No dia seguinte, seguiu as pegadas na neve, mas elas iam em círculos ao redor da aldeia, como se o Vendigo a cercasse. Matosca o encarou com severidade. Você chamou a fome, estrangeiro. Agora ela quer você. Na noite seguinte, os moradores o evitaram. Portas trancadas, velas apagadas. A temperatura despencou.
E então André sentiu uma voz dentro da sua mente, sussurrando em uma língua que ele não conhecia, mas compreendia instintivamente. Era um chamado para a floresta. Um apelo gelado que misturava promessa de poder e necessidade de carne. André resistiu, mas algo dentro dele mudava. Tinha pesadelos com neve cobrindo corpos, dentes rasgando carne crua e olhos brilhando na escuridão. Quando acordava, havia marcas de garras na porta da cabana. Na última noite, ele cedeu, saiu sem roupa, em transe, atraído pela voz entre as árvores. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois, rígido e pálido, com os lábios roídos e os olhos virados para o céu. Mas Matosca sabia, aquele não era mais André. Era o novo Vendigo, que agora usava sua forma para se aproximar de outros incautos, faminto, invisível entre os ventos do norte. Dizem que, às vezes, turistas ou caçadores desaparecem naquela região. E quando o vento sopra de forma estranha, carregando um lamento sussurrado, os mais velhos apenas baixam a cabeça e rezam. Porque a fome do Vendigo nunca morre. E ela sempre encontra outro corpo para habitar.